Olá, eu sou a Luca e esse é o Cada Caso um Caos, uma série semanal, né, que fala sobre os méritos e também as dificuldades dos artistas, com um olhar mais ali para o psicológico e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A produção é do Rafa Bolo e também do Cido Nico, da Pombo Produções. E hoje a gente vai falar sobre o eterno cara do Blink-182, Tom DeLonge. Thomas Matthew DeLonge Jr. nasceu em San Diego, na Califórnia, no dia 13 de dezembro de 1975. A mãe é a Connie DeLonge e o pai o Thomas Lyon DeLonge Sr. Os pais criaram ele em Poway, né, um subúrbio de San Diego com menos de 50 mil habitantes. O Tom cresceu com o irmão mais velho, o Sean, e uma irmã mais nova, Carrie. Desde novinho, ele pirava em tudo relacionado ao céu, né? E o maior sonho dele era ser piloto de caça. Era moleque rueiro desses, assim, que pulava muro, escalava telhado, fugia dos tiras, fazia cuecão nos migos, causava. Começou a andar de skate quando estava na quinta série D, saía destruindo lata de lixo, enchia o saco da galera na rua, moleque louco de quebrada, sabe assim? Com o skate também ele ia para tudo que era canto. O primeiro instrumento que o Tom teve não foi uma guitarra, na verdade, né? Foi um trompete que ele ganhou de Natal quando ele tinha 11 anos. A mãe dele, né, disse que lembra de falar pro filho: olha, quando você ficar bom no molho, né, quando você ficar bem craque nesse instrumento, você pode acordar a gente com uma reveille, que é aquele toque de trombeta usado principalmente para acordar militares, né, quando nasce o sol e tal. O nome vem de reveille, que é uma palavra para acordar em francês. Mas adendo, a mãe disse que errou em não enfatizar que os pais queriam decidir quando ele ia estar bom no instrumento. Então um dia, 5 horas da manhã, fino, o Tom foi lá, acordou os pais com um barulho altíssimo, mais perto ali de uma sirene de ambulância do que um sinal militar. O pai ficou puto, mas a mãe achou super legal. Vai, a música é a sua. Bom, lá pelos 12, na 7ª série C, ele conheceu bandas tipo Stiff Little Finger, sensacional, uma banda da Irlanda, Dinosaur Jr., a guitarra também apareceu nesse momento. Aí caiu uma bigorna na cabeça e ele percebeu que seria um caminho sem volta. A primeira composição foi Transvestite, uma letra serena e tranquila que fala: minha mãe é um travesti. E a partir dessa música, né, o Tom disse que só se preocupava em andar de skate e em tocar. Sobre a opinião da mãe em relação a esse som, ela falou: olha, eu amo meu filho, né? Mesmo assim, apesar de eu não entender a vulgaridade de algumas partes do humor dele. Eu amo. Bom, e os amigos também amavam esse humor na pegada American Pie, né? Que inclusive o Blink também fez parte. Tanto que uma vez ele ganhou sem nem estar concorrendo como o rei do baile de formatura, só porque os diretores e professores odiavam ele. Aí na escola ele era daqueles que estava sempre sendo expulso, tomando ponto negativo, sendo mal visto pelas autoridades e amado pela geral do baixo escalão. Foi nessa fase, no ensino médio, que ele conheceu Scott Raynor e o Mark Hoppus, né? Formaram aí o Blink-182. Enquanto as bandas punks falavam de política, né? Eles falavam de piroca, de bunda, de sexo, baguncinhas, ironias mil, e um repertório meio Beavis and Butthead. O Mark Hoppus tem uma história interessante também. Ele disse que o pai dele nunca levou a sério essa história de ganhar dinheiro com banda, né? E falava um monte, né, de coisa pro filho. Falava: meu, vocês falam muita da merda nas letras, não vai dar dinheiro. Até que um dia ele chegou e falou: pai, sabe aquela casa ali? Então, comprei, a chave tá aqui. Aí o pai falou: uau, agora entendi que tá dando certo. Bom, então já nessa época aí da escola, ele lia muito sobre alienígenas, né? Ele é um cara que sempre foi interessado em teorias da conspiração, em política, astrologia, universo, espaço, física. No ensino médio, ele estava começando a colocar o pé no que viria a ser sua grande paixão, que é a vida inteligente fora da Terra. Um momento que marcou para sempre a vida do Tom também foi por essa fase ali com seus 17, 18 anos, né? Ele estava chegando em casa e viu uma movimentação ali meio estranha na porta, né? Era aniversário de 20 anos de casamento dos pais. Mas nesse dia, ele descobriu que os pais tinham se separado e o pai tinha vazado. Isso afetou ele profundamente e o Tom conseguiu transformar esse sentimento numa das grandes músicas, né, do 2000, a belíssima Stay Together for the Kids. Bom, voltando lá pro começo do Blink, em 93, eles lançaram algumas demos, inclusive Buda, né, que tem Transvestite e tal. O primeiro álbum de estúdio veio em 95, agora sucesso avassalador mesmo. Foi no terceiro, né, de 98, já com Travis Barker na batera, que também tem história aqui, a história dele é super interessante, né, principalmente sobre o medo que ele sempre teve de avião, até que infelizmente ele realmente sofreu um acidente que matou amigos próximos, né, a ele, da equipe dele, e ele sobreviveu por pouco. Tem aqui no canal
Vá lá ver. Nessa época do Take Off Your Pants and Jacket, que veio depois do Enema of the State, que foi um sucesso absurdo, o Tom DeLonge conheceu o tal sucesso Mel Dells e ficou super famoso. E, paralelamente a tudo isso, casou em 2001 com a namorada que ele conheceu em 96, a designer de interiores, a Jennifer DeLonge. Tiveram ali 2 filhos, né, a Ava Elizabeth e o Jonas Rocket DeLonge. Sobre a história do Blink, olha, tem uma cacetada de vídeos, matérias, tem livro do Blink-182, tá facinho de achar. Mas foi aquilo, né? É um pota sucesso, ganharam milhões, né? Junto com o Blink, eles também tinham seus projetos paralelos, até que em 2005 eles resolveram dar um tempo no Blink e priorizar esses outros projetos, né? E que projetos fodaralhos, né? Plus 44, Transplants, Boxcar Racer. Se bem que o Boxcar Racer durou só um ano, né? Acabou em 2003. Aí o Tom começou, né? O Angels and Airwaves, né? Depois do Blink, também conhecido como Ava, o mesmo nome da filha. Nessa aconteceram tretas mil, decepções, né? Disse que o Tom chegou a mudar o número de telefone para os caras do Blink não encontrarem mais ele. Eu vou deixar na descrição aqui um link com uma matéria traduzida, super legal, né, do Zona Punk, que tem a carta aberta que o Tom deixou para os fãs, falando sobre a saída dele do Blink-182. Um adendo, durante todo esse tempo ele continuou com a paixão por aliens, né? Isso ficou claro não só nas composições dos sons, como nas outras áreas da vida dele. Quando ele criou o Angels and Airwaves, começou a rever a vida dele, né? Quem ele era, o que ele queria ser, qual que era o propósito, né? Para onde ele queria ir. Era dele, cara, ele pirava nisso. E assim, mesmo que os amigos não sabiam, ele já estava assim super envolvidaço. E aí ele espanou e falou: olha, gente, vocês estão achando que é zoeira minha, mas eu tô envolvido, inclusive, com o governo norte-americano para pesquisa de UFOs. É isso, vrá. Claro que quando isso vazou, geral zoou. Ele seguiu com classe, continuou fazendo seus projetos, uma boa parte achava mesmo que ele tinha ficado louco, como pode, né? Um cara que alcançou a fama, dinheiro e todo aquele sucesso, meteu louco e desencanada a banda para ir caçar OVNI. O Tom DeLonge é produtor executivo da série Não Identificado, do History Channel, bem legal, que resgata casos misteriosos que já aconteceram no planeta Terra sobre OVNIs e alienígenas. Ele criou em 2017 a To The Stars Academy, com nomes que vão desde engenheiros até ex-militares do governo norte-americano. É uma fundação que leva conhecimento científico sobre os fenômenos do espaço e eventos ufológicos, que são atividades associadas aí com objetos voadores não identificados para a população. E o Tom é um cara de muita credibilidade nesse meio, assim. Tá longe de ser o louco. Enquanto muita gente dava risada dessas loucuras ou das teorias, né, da conspiração que ele levantava, o Tom conseguiu provar o que ele sempre acreditou. Se você buscar algumas entrevistas dele, você vai ver que em algumas ele falava assim: esse tipo de informação é melhor eu não falar pra te proteger. Era nessa hora que todo mundo ficava meio, o cara tá louco, ele é louco, sabe? Assim, todo mundo segurava a risada, mas ele provou que ele estava suspeitando. Uma ala secreta no Pentágono, né, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para estudos ufológicos. E ele tinha razão. Uma matéria do New York Times, publicada em 2017, expôs o segredo: o Programa Avançado de Identificação de Ameaças de Aeronaves, com orçamento de 22 milhões de dólares, que tinha o intuito de ex-militares e oficiais do governo estudarem a existência de OVNIs. E teve mais. Enquanto muita gente dava risada das tentativas do Tom DeLonge provar que existiam OVNIs, em 2017, a organização conseguiu filmar OVNIs no céu da Califórnia e o vídeo foi divulgado. Em 2019, a Marinha Norte-Americana confirmou a veracidade e, por ser uma área de controle do governo, afirmou se tratar de objetos não identificados. O exército norte-americano admitiu que esses vídeos aí eram verdadeiros, né, com pessoas envolvidas aí com material que deram conta que os objetos voadores não identificados tinham propriedades estranhas e se movimentavam de maneira incomum. Em dois lados das discussões estão os que acreditam em vida alienígena e dizem que os vídeos provam que ela existe, e aqueles que argumentam que os objetos não foram identificados e são desconhecidos, mas não estão ligados a outro tipo de vida inteligente. Não foi visto nenhum alienígena, só assim os objetos voadores não identificados, que podem ser tecnologias secretas de outros países. Pode ser que sim, pode ser que não. Ano passado, 2020, o Tom dirigiu um filme de ficção científica que chama Monsters of California. Bom, se existe ou não existe, não sou eu que vou dizer. Fato é que essa obsessão acabou acarretando também problemas não só entre os amigos, né, da banda, mas também dentro da casa dele. Infelizmente, quase 20 anos depois de relacionamento, ao repeteco, né? Assim como na história dos seus pais, ele e a esposa se separaram em 2019. No Blink, o Tom foi substituído pelo Matt Skiba, que é vira-lata, né? Já era fã da banda, manda muito bem, tá em casa com o Mark Hoppus, com o Travis, que inclusive parece que foi o fundador da banda, de tão a cara do Blink que sempre foi esse Travis Barker, né? Aproveita aí também e comenta aqui o que você acha do Blink, né? Qual a melhor fase, o som,
o que você quiser, né? Eu tô sempre lendo aí o que vocês escrevem, porque eu me importo com isso. E uma curiosidade, você sabia que o sotaque, o jeito de cantar do Tom DeLonge, foi objeto de um estudo científico feito por um professor de linguística que definiu que a maneira de cantar do Tom é a melhor definição do sotaque pop punk. Esse sotaque, esse jeito, né, do Tom é único. E isso está relacionado diretamente com a cultura californiana e a combinação com o punk rock. Pesquisei a vida do Tom DeLonge e não encontrei assim, ó, nada que desse para comentar sobre algum aspecto psicopatológico. Mário, como é que a gente vai fazer? Você consegue enxergar mais alguma coisa que me foi abduzida? Vamos ver aí nosso querido psicanalista, psicólogo, professor, né? E aniversariante. Parabéns, Mário! Você consegue enxergar mais alguma coisa que eu deixei passar batido? Fala aí, Mário Sérgio Picorelli. É pique, é pique. Pessoal, um grande abraço. De fato, Luca, não é qualquer texto ou pesquisa que a gente encontra o que procura, mas tem algo que me chama a atenção, sim, algo que surge em seu texto e que eu acho que é muito interessante, que foi o rumo que o Tom DeLonge, astro consagrado, deu para a sua vida, se dedicando ao estudo, pesquisa e observação sobre a vida extraterrestre. Carl Sagan, o grande e simpático astrofísico, disse o seguinte: se não existe vida inteligente fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Vai saber, né? O fato é que pode parecer estranho essa virada que o Tom DeLonge operou em sua vida, do rock para os ETs e os OVNIs. Mas será que é estranho fazer essa virada? Faça essa pergunta. Que ele fez com a sua vida o que bem quis, e poder fazer isso é uma experiência encantadora. Claro que para fazer essa virada é preciso juntar a motivação interna com o dinheiro. O fato é que dentro de cada um de nós existe um sonho a ser realizado. Coisas até simples, como, por exemplo, se aposentar e morar na praia, se dedicar a uma vida de caridade, ou para coisas mais complexas, como tornar-se um escritor famoso e por aí vai. Mas, se você tiver condições de fazer de sua vida uma experiência prazerosa, não precisa de ser radical como o Tom DeLonge, ou seja, largar tudo e ir atrás de um sonho. Traga esse sonho como mais um aspecto da sua vida, mas preferencialmente não deixe o seu sonho morrer. Corra atrás dele, porque até os sonhos têm prazo de validade. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Se sim, aquele esquema nosso de todas as semanas, né? Curte, compartilha, manda o link para quem também curte música e psicologia e vamos aumentando aqui a nossa comunidade. Valeu demais, segue nós aí, Nico Cido, Rafa Bolo da Pombo Produções e Luca89FM no Instagram, o Mário Sérgio Picorelli tá no Facebook. Até quinta que vem. Aquelão!